Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos. No programa de hoje vamos comentar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 47 ao 54. Nesse Evangelho é bem evidente a censura que Jesus Cristo faz aos fariseus. Ai de vós! 6 vezes aparece Jesus Cristo fazendo essa censura, utilizando esse termo. E muitas vezes, por exemplo, quando ele falou as cidades impenitentes, ele também usou o mesmo termo. Ai de vós, Betsaida, Corazaim, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que tu vês, teriam se convertido em saco, cinza e silício. Bom, no caso dessas censuras que Jesus Cristo fazia aos fariseus, tem uma que chama bem a atenção, que diz que ele guardava para si as chaves das ciências. É conhecido que especialistas da época mantinham fechadas as escrituras para que somente eles pudessem ter acesso e assim se mostrasse para o povo como sábios. Não era porque eles tinham receio de que o povo fizesse uma falsa interpretação, mas apenas para que eles pudessem, só eles, ter acesso e assim se fizessem de sábios. E como Cristo disse, nem eles mesmos se debruçavam sobre essa escritura. Pegavam uma coisa ali e outra, ou seja, de uma certa forma saberiam mais do que os outros. Como diz, em terra de cego, aquele que tem um olho só é rei. Então o cara sabia um pouco e já digamos assim, achava-se que era tampa de crush, como antigamente o pessoal falava daquele que se achava o bambambam. Bom, em relação também a isso, a gente vê a diferença deles para o que ocorreu, que o pessoal, infelizmente muitos historiadores, porque realmente não estudam de fato, eles dizem que a Igreja Católica guardava as Escrituras para si, que o povo não podia ter acesso às Escrituras. Primeiramente, a questão, tanto na época dos fariseus como na Idade Média, a questão dos escritos, escrever as Escrituras era algo muito demorado. Os monges da época da Idade Média demoravam muito a escrever. A única coisa que era mantida essa escritura era, no caso, acorrentada, mas que o povo podia ter acesso a ela ali na igreja. Para quê? Para que não roubassem, porque era uma coisa muito difícil de ter acesso por conta da demora que tinha em produzir a Sagrada Escritura. Bom, esses judeus do Antigo Testamento assemelham-se muito a alguns grupos secretos que, por exemplo, que tem como base uma filosofia gnóstica, que eles querem guardar para si, por exemplo, algumas espécies de conhecimentos, muitas vezes falsos conhecimentos. E esses se mostram como sábios para outras pessoas e, infelizmente, muitas vezes têm um grande poder, principalmente um poder aquisitivo muito grande, político, e muitos deles são perseguidores ferrenhos da Igreja Católica, são anticlericais. E se você vê, tem muita coisa a ver com isso, guardam para si a chave da ciência. Mas a verdade, nesse caso, graças a Deus, é uma falsa ciência. A gnose que a palavra em grego já diz justamente que gnosis, vem na questão do conhecimento, e os gnósticos são aqueles que acham que podem chegar ao conhecimento sobrenatural apenas utilizando o uso da razão. Isso é impossível. Aqui fala com Cristo, no caso, voltando aqui à questão do Evangelho, culmina o pecado dos povos antigos, que mataram primeiro o justo, que era Abel, e depois, o primeiro mártir, no caso de toda a humanidade, e Zacarias, que inclusive não aparece no Antigo Testamento. E claro que culmina com a morte de Cristo. Em algumas parábolas, Cristo, por exemplo, falou daqueles trabalhadores que mataram os profetas, assim por exemplo, os empregados, e depois mataram o filho do dono, que no caso é representado por Cristo, né, que significa que é símbolo do próprio Cristo. Bom, até um pouco a explicação desse evangelho de hoje. Também a gente pode tirar para nós mesmos qual a censura que Jesus Cristo faz para nós, qual o ai que ele coloca para nós. Ai de ti, Gilberto, comigo mesmo. Você pode colocar o seu nome
E muitas coisas a gente tem que mudar, a gente tem que fazer para seguir melhor, mais de perto Jesus Cristo. Hoje eu quero só fazer um breve comentário sobre o santo do dia, São Pedro de Alcântara, que foi o primeiro padroeiro aqui do Brasil, que era um santo muito penitente. Santa Teresa de Ávila, quando falava sobre ele, dizia que era apenas pele e ossos. Além de fazer um jejum muito grande, ele também fazia muitas penitências externas, principalmente no uso da disciplina e do silício, que é um instrumento de penitência muito utilizado, inclusive ainda hoje muitas pessoas utilizam, bíblico também. O próprio Cristo, quando faz, como eu falei, mencionei no início sobre as cidades impenitentes, ele diz que a Sodoma e Gomorra teriam até feito penitência sobre saco, cinza e silício, que é esse instrumento de penitência, né? Então, peçamos a graça a São Pedro de Alcântara, esse grande santo, grande exemplo de penitência e também de caridade cristã, de zelo pelas almas e desprezo muitas vezes de si mesmo, para assim ganhar o reino dos céus, que ele possa realmente, que foi o primeiro padroeiro do Brasil, que ele possa interceder por nós brasileiros, para que também toque no coração dos governantes, principalmente em relação a crimes que estão ocorrendo, que já ocorrem há muito tempo no Brasil. Muitos deles explodiram agora, digamos assim, foi à vista para as pessoas, e outros que ainda ocorrem, principalmente o mais absurdo de todos, que é a questão do aborto, querem aprovar a todo custo, aprovar algumas leis em relação a alguns aspectos do aborto. Espero que caiam todas elas, as que já foram aprovadas. Esperamos em Deus que não seja aprovada mais nenhuma. Peçamos a graça a São Pedro de Alcântara por nós e por todo o povo brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.